Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, sou pai de 4 filhos, casados com uma mulher maravilhosa, e o meu fogo interno, meu fogo no estômago é anunciar o reino do nosso Criador. Então eu criei esse veículo de comunicação para que a gente possa ser mais assertivo nas nossas informações, em vista que estamos nos fins dos tempos, pelo menos no início das dores de parto, e que virão períodos que serão realmente difíceis. E o objetivo desse canal, de fato, é tentar separar o joio do trigo. E para isso, nós criamos essa série sobre o apóstolo Paulo, para que nós possamos estudar a vida do apóstolo Paulo e assim discorrer sobre todas as coisas que tantos cristãos e até mesmo judeus e muçulmanos têm dúvidas acerca desse que seria tido como um apóstolo, e que de fato essa série veio trazer essa questão à tona. Eu agradeço a presença de vocês e que o Espírito Santo do nosso Criador esteja conosco para que a gente possa da melhor forma aproveitar as informações advindas. E o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a relação de Paulo com o farisaísmo. Nós vimos no vídeo anterior, nos 3 vídeos anteriores referentes ao nascimento, à infância e à juventude de Paulo, que Paulo vinha de família farisaica, ele tinha um pai farisaico, se considerava fariseu e também estudou com Gamaliel, que era um fariseu respeitado na época. Então algumas perguntas que a gente pode se fazer, que tangem esse universo mental, posso até dizer um subconsciente intrínseco a Paulo, é que uma vez ele, sendo um fariseu de família farisaica, estudando com os fariseus, sendo de fato Paulo um apóstolo de Yahushua HaMashiach, a gente precisa entender quem eram os fariseus. Com todas as dúvidas que eu tenho com o apóstolo Paulo, eu preciso dar essa chance dele explicar quem eram os fariseus. Então nesse vídeo, a gente vai tentar entender como que Jesus via os fariseus, o que ele pensava sobre os fariseus, qual é a relação de fato de Paulo com os fariseus a partir de quando Paulo já não era mais jovem, mas que ele passou a fase adulta, e vamos tentar entrar um pouquinho no fundo dos fariseus, especialmente na crença deles, para ver no que os fariseus criam e no que os fariseus não criam. E aí nós teremos uma surpresa. Nós veremos de fato que as fontes das doutrinas de Paulo não são necessariamente paulinas, porque Paulo estava inserido nesse universo. E aí, fazendo certa justiça a Paulo, nós sabemos que a Igreja Católica, a Igreja Romana do século 3 e 4, eu até diria do século 1 e 2 também, né, os pais da Igreja, tem alguma influência sobre a teologia paulina, culminou na formação da Igreja Romana, numa associação com o Império Romano, que também tem muita culpa no cartório, mas que Paulo e a Igreja não fizeram tudo sozinho, e que os fariseus têm alguma motivação por trás disso. Nós vimos já no vídeo passado, e nós podemos ler em todos os evangelhos, a perseguição dos fariseus e de todo o sinédrio, inclusive, tanto dos saduceus, quanto dos escribas, quanto dos fariseus, a perseguição a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, dessa forma, entendendo as motivações farisaicas, nós podemos ver que parte das doutrinas paulinas não passavam de atribuições dos fariseus ao movimento de Yahushua HaMashiach, ao movimento de Jesus, ao movimento dos verdadeiros apóstolos e discípulos do povo de Deus, o qual Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach veio resgatar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vamos dar uma olhadinha. Como eu comentei previamente, numa tratativa assim rápida de quem eram os fariseus, nós vimos nos vídeos anteriores que a forma deles de pensar moldou a mente de Paulo, com um detalhe, não desde a juventude, mas desde criança, quando Paulo afirma que aos pés de Gamaliel foi instruído. E um outro detalhe que não pode passar desapercebido sobre os fariseus é que eles eram combatidos por Jesus por suas doutrinas, pelo modo dos fariseus enxergarem o Antigo Testamento e o modo como os fariseus estavam enxergando a vinda do servo do Senhor, do servo do Criador, ali na frente deles, e eles não creram, além de outras coisas péssimas que os fariseus faziam, que mostravam toda a hipocrisia deles. Por fazerem parte do sinédrio, usavam do templo para os seus negócios, para sua rede de contatos, para suas exibições, eram extremamente vaidosos e cometiam atos que tanto Yahushua HaMashiach denunciou, que nós devemos evidenciar, e é para isso que eu criei essa série sobre Paulo. E aí, como um bônus, eles faziam parte do sinédrio, e nós vamos investigar o sinédrio hoje. Basicamente, eles eram juízes de Israel em todo um período em que lhe foram conferida autoridade, porque a formação de um conselho, ele não estava nas premissas da Torá, não estava nas premissas da lei, e com o passar do tempo esse conselho, esse sinédrio, ele foi desenvolvido. E no tempo de Yahushua HaMashiach faziam parte do sinédrio os judeus, sendo que nos tempos antigos quem fazia essa parte de aconselhamento e ensino eram os levitas. E como o tempo ainda não tinha caído, nós temos muito a crer que tanto os saduceus, quanto os fariseus, quanto os escribas e outros grupos proeminentes, como próprios zelotes, nós podemos crer que eles usaram dessa autoridade, são da casa de Judá, mas usaram dessa espécie de evidência pública
como forma de alcançar autoridade, ou no mínimo de barganhar autoridade e no final das contas conseguirem. Então tá aí, numa resposta rápida, quem seriam os fariseus. E todos esses 3 itens a gente vai destrinchar. Mas nós não vamos começar pelo primeiro item, nós vamos começar pelo terceiro item, que os fariseus faziam parte do Sinédrio. Vamos dar uma olhadinha no que é o Sinédrio. Então vamos lá, olha que interessante. Judeus cunham moeda de prata. Então os judeus estão cunhando moeda de prata para financiar o terceiro templo. É muito plausível, gente, é muito racional que a gente imagine que Israel, as pessoas de Israel construirão o terceiro templo. Assim foi feito com o primeiro, quando Ihu, Yahuá, Yahua e Javé deu a ordem, deu as instruções, deu as medições, deu todas as informações acerca da construção do templo para Davi, e Salomão, incluindo estrangeiros que estavam sob a lei, como nós vimos na série A Lei e o Tempo do Fim, construíram o primeiro templo. Após o cativeiro da casa de Israel, da casa de Efraim, e após o cativeiro da casa de Judá, o templo caiu, Jerusalém foi invadida. E no fim do exílio babilônico, a casa de Judá, os da tribo de Judá, os da tribo de Benjamim, os levitas, voltaram a Jerusalém para reconstruir o templo. Então já temos uma segunda construção feita por mãos humanas. É muito lógico que o terceiro templo seria construído por mãos humanas, mas isso não se desenrolou na história ainda para a gente saber se sim ou se não isso acontecerá. De qualquer forma, os judeus, para financiar o terceiro templo, eles estão criando moedinhas de prata cunhadas para vender essas moedas para colecionadores, ou seja o que for, a partir dali angariar os fundos para poder construir o templo. Então vamos lá, e de cara aqui, ó, o ex-porta-voz do Sinédrio diz que o templo também era mantido pelas nações. Eu posso entender, como um leitor do Antigo Testamento, que o templo era mantido pelos Goim. Eu sei que desde a construção do tabernáculo, madeiras e pedras vinham sendo retiradas lá do Líbano, produtos naturais de toda a região do Oriente Médio eram pegos pelas tribos de Israel, pelas tribos que não são só os judeus, benjaminitas e levitas, ou seja, a casa de Efraim também ajudava. E aí eu não sei se a matéria quer dizer que as nações sejam somente os Goim, mas também pode estar se referindo à casa de Israel, porque é um dito de um ex-porta-voz do Sinédrio, confirmando que não era só por judeus. Subentende-se judeus aqui da tribo de Judá, porque de fato quem mantinha os templos, meus queridos irmãos judeus, era Israel, não eram os judeus. Com essa mania de falar que Isaac era judeu, Abraão era judeu, Jacó era judeu, como se Judá era o filho de Jacó, o neto de Isaac e o bisneto de Abraão. Me explica vocês, meus irmãos judeus messiânicos. O que está acontecendo com a mente humana? Que ela está pegando informações e fazendo anacronismos que não têm fundamento, mas isso é feito nas proporções bíblicas, com afirmações de que Abraão tinha comportamentos judaicos e tinha costumes judaicos. Então, não foi só por judeus, o meu irmão porta-voz do Sinédrio, mas foi pela casa de Israel inteira que o templo e o tabernáculo eram mantidos. Isso porque, meus irmãos, Esdras não deixou a casa de Israel voltar, né? Para construir o segundo templo, né? E nós temos um probleminha técnico aí. Olha que maravilha. Eu não chequei se esse templo aqui parece com o templo de Ezequiel. Eu ainda não estudei o templo de Ezequiel, mas não parece o templo de Salomão e nem o primeiro templo. Então eu ainda vou manter essa informação no ar porque eu não posso confirmar nada agora. Mas ó, o Centro Educacional Mikdash, uma organização judaica em Jerusalém que atua nos preparativos para o terceiro templo, cunhou uma moeda de prata em um esforço prático para a reconstrução do templo. Ou seja, venderam a moeda cunhada para fundos, dinheiro e outras coisas, materiais de ouro, tecidos e tudo mais para a reconstrução do templo. Aliás, para a construção, porque seria um terceiro templo diferente. O templo de Ezequiel é diferente do templo do segundo, que foi até Yahushua HaMashiach, e é diferente do templo de Salomão, o primeiro templo. E o templo não era de Salomão e nem do Sinédrio, do fariseu, de nada, e esse terceiro templo também não vai ser dos judeus. Todos os templos são de Hur, de Yahuá, de Yahua, de Yavé. O projeto foi desenvolvido por um ex-porta-voz do Sinédrio, o Rabino Hillel Weiss. A moeda contém 10 gramas de prata pura, limpinha, 3 vezes a quantidade do meio shekel de prata. Uma moeda dos tempos bíblicos que era oferecida por homens judeus para a manutenção do segundo templo. Esse ex-porta-voz do Sinédrio, porque eu não consigo entender o porquê ex-porta-voz, né? Esse ex-porta-voz chamado Weiss explicou que a cunhagem da moeda foi programada para coincidir com o início do mês hebraico de Adar. Tá. Para que essa relação? Eu não sei. Quando essas moedas foram coletadas para o templo? Atualmente, em março, o calendário hebraico está no mês de Adar. E aí, aqui no minúsculo, em entrevista ao Jerusalém Post, o Rabino Weiss
Lembra que o pagamento do meio shekel era um costume judaico, era um costume. Então nós não temos isso na lei. Mas hoje esse projeto não se limite apenas aos judeus. Não se limita, né? Então o Waze explica que o conceito do comércio era diferente nos tempos bíblicos. Não se tratava apenas de troca de dinheiro, mas também de interação de valores sociais. Eu não conheço uma história de que Israel está querendo trocar valores sociais. Eu conheço um Israel que oferece valores sociais, valores morais. Um Israel de prosperidade. Agora não de fazer, como de fato a casa de Judá fez na construção do segundo templo, de limitar a casa de Efraim, limitar a casa de Israel de ajudar na construção do templo e ter relaçõezinhas com o Império Persa, com o Império Babilônico. Porque muitos da casa de Judá não voltaram da Babilônia porque tinham negócios lá, não é? Então todas essas informações aí são suspeitosas. Interação de trocas de valores sociais. As 70 nações vinham ao templo em Jerusalém nas festas de peregrinação e interagiam. Elas expressavam a sua dedicação aos valores comuns das 7 leis de Noé, dos Binei Noá. Vocês já ouviram falar, gente, em Binei Noá? Os judeus querem que a gente não siga as leis. E uma coisa que é um costume de todas as nações que não segue a escritura: evitar contaminações dos ídolos, evitar imagens e escultura, evitar ter outros deuses. Mas pelo visto nem a casa de Judá conseguiu, né, meus irmãos judeus? Foi por isso que vocês foram para a Babilônia, não foi? Hoje o vídeo tá morno, não tá frio não. E aí agora os judeus criaram 3 leis a mais, que são a lei dos Binei Noé, que são essas 7 leis de Noé. Um absurdo isso. Que são valores comuns que passaram a reger a humanidade. E eles impedem a gente de se converter ao judaísmo se nós quisermos, de acordo com os filtros dele, para que nós sigamos só essas 7 leis endossadas por eles. E todo mundo batendo palminha para os judeus. Oh, o judeu me permitiu ser um Binei Noá. Todos devem seguir a lei. Foi Yahushua HaMashiach que falou. Foi o próprio Pai, Yahu, Yahuá, Yahwa, Yavé, que nos falou isso. Então manter o povo seguindo essas 7 leis, as 70 nações vindo ao templo nas festas de peregrinação, e eu não sei se eles chamam as 70 nações os filhos de Noé, a partir dos filhos de Noé, ou se foram as 70 almas, as cerca de 70 almas que estavam no Egito. Quando Jacó foi ao Egito, eles não deixam claro aqui na matéria, eles estão cheios de opiniões que eles não deixam claro para o jornalista escreve o que quer. Então, essas 70 nações que não sabemos qual é, que tem pelo menos esses 7 valores morais comuns à humanidade, o Waze acredita que, tendo essas pessoas com esses valores, ajudava a estabelecer base para um comércio saudável. Se não houver valores compartilhados, se um país, por exemplo, permitir o roubo, a ilegalidade ou o derramamento de sangue, não pode haver comércio, acrescentou o rabino. Então tudo da casa de Judá é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Está na bênção, está nas bênçãos que Yahuwah prometeu a gente. Mas de forma alguma é só a prosperidade. Há uma junção da casa de Israel com a casa de Judá, profetizada em Ezequiel 37. E aí eles estão mostrando o templo de Ezequiel 40 a 48. Então para reconstruir esse templo, minha casa de Judá, meus irmãos da casa de Judá, precisamos juntar com a casa de Israel. Ou vocês vão continuar nessa religião de Esdras que não permite a vinda da casa de Israel? Me respondam essa pergunta. Se eu estiver fazendo uma pergunta que não tem sentido, a minha vergonha vai ser como o tamanho do Criador. A minha vergonha vai ser tão grande que eu não vou conseguir me esconder nem embaixo da terra. Porque onde eu estiver, se eu estiver embaixo da terra, se eu estiver na água, se eu estiver no céu, eu vou passar vergonha. Porque esse vídeo vai ficar, as minhas opiniões vão ficar, a minha pergunta vai ficar. Agora, se minha pergunta tem um absoluto sentido, ou seja, antes de mostrar o templo de Ezequiel 40, por que não juntar as 2 casas de Israel, hein, judeus? Vocês me permitem, né? Ou eu viro um Binei Noá, um filho de Noé, com 7 leis apenas, ou eu me converto à religião de Esdras, religião babilônica chamada judaísmo. Correto, né? Eu acertei, eu sei. E aí ele conclui, fazendo uma comparação com os dias atuais, o rabino avaliou: o que temos agora é um dinheiro virtual controlado inteiramente por governantes que não temem a Deus, um dinheiro virtual cujo valor é determinado pelas fantasias dos homens. Concordo. Finalmente eu concordei com alguma coisa. O rabino acredita que o valor do dinheiro deveria ser baseado no ouro e na prata, de acordo com o que é citado na Bíblia. Esse é o significado de minha é a prata e meu é o ouro. Ele fazendo uma referência a Ageu 2:8. Então ele afirma que o meio shekel de prata exigido dos judeus, que não está na lei, é apenas uma tradição judaica, como ele mesmo confirma na matéria. O templo era mantido pelas nações, ele já falou. Qualquer pessoa que procurasse fazer parte da casa do Deus de Israel poderia fazer suas ofertas. Tá aí a moeda que eles estão sugerindo a gente. E tem um detalhe na simbologia da moeda. Para variar, a casa de Judá cheio de símbolo, né? Cheio de simbologia, cunhada por uma ONG judaica. O ex, que é um ex-membro do Sinédrio, mencionou que, segundo a crença judaica, o templo em Jerusalém e um rei de Israel
devem ser estabelecidos antes que a guerra de Gog e Magog se materialize. Ou seja, eles já pularam a junção das duas casas de Israel em Ezequiel 37, já foram para Ezequiel 38 e 39 na guerra de Gog e Magog, e já foram para o templo em Ezequiel 40. Ou seja, eles pularam Ezequiel 37, já foram para Ezequiel 38 e 39 na guerra de Gog e Magog, que para a gente seria o fim dos tempos aqui do Apocalipse, confirmado por Daniel, e foram para a construção do templo, de Ezequiel 40 até 48. Vários capítulos sobre a descrição do terceiro templo, que não seria nem igual ao segundo, nem igual ao primeiro, nem igual ao tabernáculo. E aí vamos para a simbologia. Um dos lados da moeda apresenta uma coroa e o nome hebraico do rei Davi. Beleza, simbolizando a dinastia do trono de Davi, que é estabelecido no final dos dias. Que de fato o trono eterno de Davi será ocupado por um descendente de Davi, pela carne de Jessé, pai de Davi. E há também imagens dos 7 tipos de grãos e frutos representando a bênção sobre Israel. E aí, concluindo, o termo tribunal do Sinédrio também está gravado de uma face da moeda. Esse tribunal do Sinédrio não está na Torá de forma alguma. Nós veremos agora, inclusive, agora mesmo, daqui a pouco, que a primeira referência ao Sinédrio no Antigo Testamento, ela está longe da Torá. Então ele mesmo sendo um ex-membro do Sinédrio, esse ex, um rapaz chamado ex, eu digo senhor, né? Ele ainda tem alguma relação com o Sinédrio e bate palmas para o Sinédrio. Vamos ver quem é o Sinédrio. Então o verso gravado com uma imagem de peregrinos subindo ao templo e as palavras temple coin em inglês, hebraico e persa, seus sem vergonhas. Já tem um ano que eu estou falando da relação de vocês com o Império Persa, tá? A gente está claro que essa construção do terceiro templo é fraudulenta. Ela não está partindo do Criador. Eles usam argumentos como Ciro e Dário serem instrumentos do Criador, porque tem isso no Antigo Testamento, que a gente vai investigar no ano que vem, e colocam também Nabucodonosor como servo do Criador, dando razão, para os samaritanos não acreditarem na Bíblia inteira, só na Torá. E essa é a série do ano que vem, tá? Eu não sou samaritano, eu creio em toda a Escritura, eu acredito que o servo que vai ocupar o trono de Davi já veio, mas vamos ver certinho. E os samaritanos não acreditam em nada disso. Não acreditam nessa precedência por Davi nem nada. Se Hur prometeu, Yahuwah prometeu que Davi é descendente do trono eterno, quem sou eu para duvidar? Mas nós vamos investigar o Antigo Testamento no ano que vem também. Então tá escrito em persa, né? Tá certo. Então o ano 5.782 equivale a 2021, também estaria gravado na moeda. Por ser parte de uma série limitada, cada moeda é numerada e vem com um certificado de autenticidade. As moedas podem ser compradas online. Vocês entenderam? Então, compra sua moedinha, dê dinheiro para o Sinédrio, para o tribunal do Sinédrio, enche o pão deles, e no dia do juízo o nome deles não vai estar no livro da vida, e enquanto isso eles empobrecem a gente em vida. É lógico que eu não vou dar um centavo para isso. Então vamos ver agora a origem bíblica do termo Sinédrio.